Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Cidadania e Qualidade de Vida. E para falar de qualidade de vida, a gente tem que falar da nossa cidade, do embelezamento, do cuidado com a natureza. Enfim, hoje finalmente consegui trazer uma pessoa que eu admiro muito há muitos anos. Eu ouvia ela pela rádio, depois tive o prazer de conhecer pessoalmente em 2011. Fui convidado para uma primeira reunião da FAPAN na casa desse casal. E dali em diante eu passei a admirar esse casal pelo conhecimento, pela dedicação, enfim. É um casal assim que merece um reconhecimento especial. E esse convite que eu fiz primeiro para o esposo e agora para ela, é uma maneira de reconhecer o tanto que eles fizeram pela cidade. Hoje eu tenho a satisfação de estar conosco aqui, a Prof. Suzana Messinger. Suzana, obrigado por ter aceito o convite. Dá um oi na câmera 1, depois vamos começar um bate-papo aí. Oi, estamos aqui depois de muitos convites feitos pelo Glacir, a quem eu agradeço, né? E espero que façamos um programa bem interessante e que mova a consciência das pessoas. Esse é o objetivo, né, Suzana? Os nossos objetivos, né? A tua vida toda foi assim, Suzana? Desde as primeiras aulas que tu dava, tu sempre te dedicou a isso? Ou isso nasceu um pouco depois, quando... Quando eu escolhi fazer faculdade de História Natural, que era como se chamava, História Natural, que hoje seria Biologia. Ela tinha um currículo muito intenso, a gente trabalhava não só as ciências biológicas, mas também as geológicas, tínhamos geologia, mineralogia, petrologia, estudávamos tudo que se relacionava com natureza. E não tem como a gente não ir se apaixonando. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vê o imenso valor que a natureza tem. Então não tem como tu não ser um lutador. É que tu é. Em prol dessa natureza que está sendo tão agredida, né? Desde sempre. E também na faculdade que eu fiz, a gente tinha professores excelentes, né? Então a gente era motivado naturalmente. Automático. Tu começou aonde? Tu é natural de onde? Eu nasci em Jaguari, no interior, em Nova Esperança. Hoje é um município, Nova Esperança do Sul. Era uma vila, né? Onde todos se conheciam. E moramos lá até eu ter 8 anos, não sei dizer exatamente ali. Jaguari é perto de onde? Para mim, perto de Santiago, tá, é bem. depois de São Pedro, Mata. Né? E daí tu viveu até os 8 anos em Jaguari? Sim, aí como nós éramos em 8 irmãos... Família antiga? A minha mãe era professora. Já vem da... Ela era professora primária e queria que todos os filhos estudassem. Então, meu pai era gerente de uma indústria ali no local e ele não podia sair dali, mas a mãe, como tinha recentemente se aposentado, ela foi conosco para Santa Maria. Meu pai construiu uma casa em Santa Maria, porque 4 filhos já tinham saído para estudar e eu era a quinta filha, mas éramos em 8 irmãos. E aí, para os outros poderem estudar, tinha a Universidade Federal de Santa Maria, né? E então nós fomos morar em Santa Maria. A minha mãe ficou separada do meu pai por um tempo. O pai ia cada 15 dias para nos visitar. E nós, então, passamos a estudar lá. A mãe tinha visão, né? Sim, a minha mãe sempre priorizou a educação. Sempre, a nossa educação. E tu te formou em Santa Maria? Sim, aí sempre estudei em escola pública. E me formei na Universidade Federal de Santa Maria. E daí, de Santa Maria, como é que foi a tua andança? Foi para outras cidades? Como é que foi? Eu era muito dedicada aos estudos. Sempre gostei muito de livros e de estudar. E aí nós tínhamos
uma semana de debates biológicos, que eu estava até na parte de trabalhos, né, dessa semana. E aí foi aí que eu conheci o Nelson. Ah, se conheceram na faculdade. Porque a gente iria seguir em Santa Maria, né? Aí a gente se conheceu e então foi como eu saí de Santa Maria, mas 4 anos depois só. Né? Depois de formada? Sim, depois de formada. Eu já tinha 2 anos de formada. Daí casou cedo também. Não, casamos quando a Nelson se formou, porque antes não tinha condições, né? Sim, era outra época, né? Imagina a dificuldade, né, para arrumar emprego até, tudo, né? Era difícil. Te casou em Santa Maria? Casamos em Santa Maria, em 75, e saí então de Santa Maria, pela primeira vez, né? Para morar em Pelotas, porque o Nelson estava fazendo uma especialização lá. Recém-formado, estava se especializando na parte de ginecologia e obstetrícia. Aí eu lecionei lá em Pelotas naquele ano. Já era concursado daí? Não. Eu trabalhava como contratada no estado, né? Professora estadual. E eu trabalhava numa escola de irmãs franciscanas, em Santa Maria. Uma escola maravilhosa. Sim, uma rigidez. Eu gostei muito. Não era muito boa a escola. Até nós casamos na capela dessa escola. Olha só. Que era o Colégio Santana. Até hoje eu tenho ótimas lembranças daquele tempo. Eu trabalhei lá de 70 a 74. 4 anos. E de Santa Maria saíram em 74 de lá? Em janeiro de 75. 75. Quando a gente casou. Nós saímos. Casaram em Santa Maria. Casamos lá na capela do Colégio Santana. E aí fomos para Pelotas, que o Nelson tinha que trabalhar, porque tinha que pagar todas as dívidas que ele tinha, né? Da escola. Por causa da faculdade que ele fez, né? Que era... E já foi para uma especialização depois da faculdade. Sim. Aí moramos 1 ano lá. No final daquele ano, nós viemos para Farroupilha. Mas a troco de quê? O que trouxe vocês para cá? Porque o doutor Jaime convidou para trabalhar no Hospital CBL. E como é que conhecia o doutor Jaime Rosa? Mas conhecia, né? Ele era de Farroupilha, o Nelson é de Farroupilha. Tá. O Nelson estava lá estudando só. O doutor João também, né? Sempre nos apoiou bastante. Sempre foi uma pessoa muito boa para nós. Filho do doutor Jaime. João Rosa. É isso aí. Aí vieram para Farroupilha e... Aí nós começamos a vida em Farroupilha, né? Com vontade de contribuirmos para Farroupilha. Né? E durou bastante, porque né? O que a gente até hoje, fez foi isso. Eu acho que nós contribuímos muito com Farroupilha. Certeza, né? Ele na área médica, eu na área educacional, né? Tu sempre estudou na escola, tu sempre lecionou na escola pública? Eu tinha carteira assinada, né? E tinha o contrato pelo Estado. Depois eu fiz concurso, logo depois que eu casei. Logo quando que eu cheguei em Farroupilha, teve concurso naquele ano. E aí eu fui nomeada, no Estado, porque não tinha nomeações. Então, naquele ano saíram, então, nomeações. Foi feito concurso, depois saíram nomeações. E aí eu fui lá no Colégio Santiago, quando nós chegamos aqui. Me apresentei lá para a Glacir, né? Que era secretária lá. E aí ela, quando eu vi, para ver se eu tinha aulas para dar lá, né? No Colégio Santiago. Certo. E ela, quando viu que eu tinha o contrato pelo Estado, pediu a minha cedência. Então eu dava aulas particulares e dava aula também como dentro do meu contrato, né? Particular, dava em casa as aulas? Não, eu dava aula com carteira assinada. Tá. Tu tinha praticamente o contrato... CLT que chama, né? CLT,
Então, tu tinha... Então, eu fui lá com esse objetivo, né? De continuar aquele trabalho que eu fazia no Colégio Santana, né? E aí, então, comecei a trabalhar ali e também como professora cedida. E isso veio rápido, assim, a cedência? Sim. Olha só, deu sorte, porque essas coisas eram muito morosas. Né? Eles pediram porque estavam precisando de professor de biologia, não tinha professor de biologia ali. Olha e eles só. precisavam, quando viu que eu tinha capacitação para biologia, né? Aí, foi para já pediram, né? Pediram para, na época se chamava Delegacia de Ensino. Sim. E eu passei a dar aula ali. Quantos anos ficou no Santiago? 19 anos. Uma vida, né? Foi muito bom. Também o Colégio Santana foi muito bom, me deixou ótimas lembranças, mas o Colégio Santiago também. Eu gostei muito de trabalhar no Colégio Santiago. A gente tinha alunos maravilhosos. É mesmo? Sim, os alunos eram maravilhosos, a gente não tinha problema de disciplina, os alunos queriam aprender. Suzana, esse é um caso raro, né? Sim, uma coisa parece impressionante hoje isso. Sim, hoje. Porque mudou hoje tudo, né? Mudou muito. Mas eu dava aula com prazer porque os alunos queriam aprender. E é uma matéria, para quem gosta, é bem instigante, né? Porque sim. Ela conta a história da natureza. Enfim, né? Muito. Às vezes eu estava dando aula e me empolgava, porque eu via como era linda a biologia. Né? E eu dizia, mas olhem, gente, olha que lindo isso aqui, olha a perfeição disso aqui, né? E eles davam risada que legal, do meu entusiasmo, né? E que época que tu adotou o Parque dos Pinheiros? Porque tu praticamente, quando ouve falar no Parque dos Pinheiros, se lembra de ti, né? Eu morava ao lado do Parque dos Pinheiros. Desde o começo? Sim, eu sempre morei ali pertinho do Parque dos Pinheiros, desde que viemos morar aqui. E eu sempre tinha o prazer de entrar lá para dentro. Como eu ia sempre caminhar ali. Inclusive, eu participei da construção do parque, do lago ali, do parquinho, naquela época. Tu deu um espetáculo ali também? Não tinha nada, não. Não? Foi feito Avelino Maggioni, né? O primeiro, que fez. Começou. Que fez aquela obra maravilhosa, que trabalho extraordinário que ele fez ali. E aí ele se apoiou na Fundação Zoobotânica, pediu um estudo botânico, biológico da área ali. Olha só. Ele fez, eu tenho tudo isso ainda escrito, e ele fez um levantamento, que pertencia à URGS, né, Fundação Zoobotânica. Então vieram catedráticos de lá, fizeram o levantamento de todas as espécies, animais, vegetais, árvores, arbustos, ervas, plantinhas de todos os tamanhos e portes, né? E eles se deram conta da imensa biodiversidade que havia ali naquele local. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, Suzana. Sim. Olha só. Que visão Foi uma que tinha visão. o Maggioni, Sim, né? ele tinha uma visão. Ele era extraordinário. O primeiro distrito industrial é dele também, mas do parque, assim, eu não tinha essa noção. E ele poderia ter feito uma coisa empiricamente, mas não, ele pediu pessoas que tinham condições, né, de fazer uma avaliação. E eu tenho esse documento assim escrito, sabe? O depoimento deles, por essa iniciativa dele e pelo o que eles encontraram nessa região. Olha só. De riqueza ambiental. Sim. Porque ali é uma mata nativa. Sim. Nativa, que teve muitas árvores retiradas, pinheiros principalmente, foram muitos cortados fora. O que sobrou ali praticamente foi aquilo que não quiseram tirar naquela época, né? Porque certamente tinha pinheiros imensos ali. E sempre na mata de araucária tem muitas árvores nativas, muitas, de várias espécies. Porque ela é muito alta? Ela é assim, ela comporta árvores crescendo embaixo dela. O pinheiro ele é o primeiro, ele é pioneiro, ele vai e passa por cima de tudo, né? Tanto que a gente vê a copa por cima, de longe a gente vê aquela copa, né, plana, porque depois que ele é adulto,
ele fica uma forma, a copa dele fica em forma de taça, e a parte de cima fica plana, né? Então a gente olhando de cima, a gente vê assim, plano, né? Uma linha, né? Inclusive passando lá na frente da Tramontina também dá para ver, né? Sim, é fantástico, uma mata de araucárias é fantástico. Mas olha só a visão do Majone, né? Porque ele começou, mas ele não conseguiu terminar, foi o Signac que inaugurou o parque depois, né? Mas é ele que fez todo o planejamento, eu acho, né? Não sei se foi o Signac. A placa que tinha era do Signac ali. Assim como o cinquentenário também aconteceu isso também, né? Não foi. Mas então ele fez todo... Então eu via aquela mata ali, via que tinha um potencial enorme, mas eu não me animava a entrar sozinha lá dentro, né? Para ver o que tinha lá dentro. Era muito fechado também, né? Eu tinha medo. Acho que tinha até macaco ali tudo, né? E aí, um dia, eu e o Nelson estávamos caminhando ali, e eu disse, Nelson, vamos entrar? E aí nós fomos pela primeira vez. Eu fui entrando lá dentro, tinha trilhas naturais, que tem até hoje, que as pessoas transitam ali, por dentro, né? Então, tem aquelas trilhas naturais, e nós fomos seguindo por elas. E eu fui vendo a biodiversidade, né? A riqueza ambiental, o que é aquela mata. Quando tu vai entrando, tu sente, parece que tem um condicionador de ar lá dentro. Né? Geladinho. Que eu sempre chamava a atenção quando eu fazia as trilhas, né, o ar, a qualidade do ar. E a diferença... Eu fazia as crianças respirarem, dizendo o que sentiam, né? Porque é um ar assim, úmido, leve, gostoso, né? E as pessoas se encantavam mesmo, né? E o solo também, eu até pegava o solo, eu dava para as crianças, eles cheiravam o solo. Cheiro bom de terra. Olha sabe? só, da a terra gente raiz pegava, mesmo. tinha uma vasinha junto, nas trilhas, quando eu fazia, e a gente cheirava, eles até ficavam assim, mas depois quando eles cheiravam, eles ficavam admirados de ver aquele aroma de natureza. Aquele barro natural. Aroma, não era barro, era sim. Era um humus. Tá. Aroma de natureza, né? Sim. Que o trabalho dos decompositores ali é imenso, né? Eu sempre dizia para eles, há milhares, milhões de anos que aquela área ali estava ali, mas ainda tinha espaço. Por quê? Por causa da ação dos decompositores, né? Então, na vida tudo é um ciclo, né? Nasce, cresce, fica adulto, reproduz, morre, reproduz sementes, né? Nascem outros. E ali havia esse ciclo, né? Ele estava evidente ali, aquele ciclo, né? Da natureza. A gente via esses troncos caídos, né? Que estavam em decomposição. A gente observava os fungos, observava os líquens, observava as bromélias. Tem muitas bromélias ali, muitas bromélias. Bromélias nativas, assim, talvez únicas nessa mata aí. E é uma remanescente da Mata Atlântica, essa parte. É uma área remanescente da Mata Atlântica. Mas Mata Atlântica em cima do morro? É uma Diz que tudo era água antes, né? Quer dizer, é um restinho que sobrou da Mata Atlântica. E as espécies que estão ali convivem todas na maior harmonia, né? A natureza se equilibra, típico da né? Mata Atlântica. A riqueza de uma área de Mata Atlântica é única no mundo. Não tem no mundo mata tão rica que nem a nossa Mata Atlântica, que está seriamente ameaçada, né? Só tem resquícios, assim, né? E tem animais? Tinha na época ali? A gente vê que havia muitos animais, por exemplo, bugios, tinha, não tem mais, né? Tem tatu, porco-espinho, lagartos, né? Muito. Esses lagartos são sobreviventes. Aranhas, né? Insetos de vários tipos. Cobras, certo? Também. Nunca encontramos, mas deve ter, tomara que tenha, né? Deve ter. E muitos tipos de aves. Tinha um ornitólogo que estudava os pássaros, que ele amanhecia ali no parque. E ele estava até na mesma época que eu estava, ele estava também fazendo o trabalho dele, de TCC. E ele me disse que ele já tinha catalogado mais de 120 espécies de passarinhos ali dentro. 120? Ele ia de noite pro... Fez um TCC em cima disso aí. Fez. Ele tinha um grande amor pela... Suzana, mas ali tu morou ali do lado e quando é que tu começou a fazer essas excursões com os alunos ali? Pois é, nós tínhamos na época
um grupo de estudos dos professores, liderados pela Simone Miorelli. Nada a ver com a FAPAM. Não, era ligado à Secretaria Municipal de Educação. Ah, legal. Sim, nós tínhamos um grupo de estudos. Professores de ciências, nós nos reuníamos regularmente com estudos. E aí eu comentei com a Simone, que é bióloga também, muito, muito legal a Simone, e eu comentei com ela sobre essa mata que eu gostaria de levar alunos lá, né? E ela me disse assim, faz um projeto, né? Eu não tinha pensado nisso, né? Mas eu disse, mas realmente, vou fazer um projeto. E aí, em Torres, na praia, no verão, eu me sentava de noite na mesa e fiz o projeto. Que legal. Fiz o projeto, Trilhas no Parque. A Miorelli trabalhava na Secretaria de Educação. Ela coordenava as professoras, ela era professora também. Professora também, era um grupo de estudo. Na época, depois, quando eu estava para me aposentar no Estado, eu fiz concurso para o município. Ah, tu também foi para o município? Sim, eu fiz concurso em 94, eu comecei a dar aula no município. E foi dentro desse trabalho no município, eu já como aposentada do Estado, que eu fiz essas trilhas. E aí eu fiz esse projeto e levei para o secretário do Meio Ambiente, que era o Bareta. Não, o Bareta já era o secretário. Levei para ele lá na sala dele. E ele ficou encantado, assim. E ele olhou assim, quem é que está apoiando? Eu botei Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria do Meio Ambiente. Tá feito. A FAPAM, né? E ele viu que o negócio... Era coisa séria. Tinha futuro, né? E aí eu disse assim, a Simone disse assim, Suzana, vamos levar as escolas lá para dentro, né? Então tu faz esse projeto para a gente poder levar alunos lá para dentro. E aí então no dia 2 de abril de 2007... foi feita a inauguração ali no parque. O prefeito era o Bolívar Pascal. Sim. A Geni Mageiro, ela é secretária de Educação. E aí nós fizemos a trilha inaugural. Mas não existe... Entramos lá para dentro. Foram nessas trilhas naturais que tinha. Sim, eu nunca abri caminho nenhum. A gente usou aqueles espaços às vezes passavam em fila, às vezes podia ir mais... E nunca se perderam ali? Porque daria para se perder. Olha, eu sou bem perdida, sabe? mas eu me esforcei para aprender bem direitinho o caminho. Sim, sim. E nunca teve erro. E às vezes eu estava lá no meio da mata e os alunos diziam, prof, tu sabe eu sair daqui? Sim, não te preocupe, eu sei sair daqui. E tinha, então, locais onde a gente se reunia. Então, eu pedia para todos ficarem juntos, assim. E a gente fazia um momento, assim, era muito lindo. Lá crianças de que idade? Todas as idades. Ah, todas as idades. Pegava um pouco de cada turma. Sim, eu pegava desde prezinho até a faculdade, até universitários. Capaz! E até pessoas vieram fazer trilha comigo de Garibaldi, de Caxias. Ah, se espalhou a notícia. Eles agendavam a trilha e eu fazia. Se espalhou a notícia na Serra. Sim. Que legal. Mas, então, dentro da mata lá, era muito bonito, sabe? Um momento que eu mandava eles fecharem os olhos. Sentir a natureza. Sentir o que era ali, eu dizia. Nós estamos no centro de Farroupilha, dentro de uma mata nativa. Agora nós vamos procurar sentir o que é isso aqui, né? Eles fechavam os olhos, mandavam respirar aquele ar maravilhoso lá dentro. E depois eles falavam o que eles sentiam, né? Nossa. Uns diziam, queria ficar aqui para sempre. Uns diziam. Isso aí era um pagamento que não tem dinheiro que paga. E aí, então, eu pedi assim, agora procurem escutar o canto dos pássaros. Vocês conseguem escutar quantos tipos diferentes de pássaros? Era muito legal. E às vezes, muitas vezes, a gente rezava de mãos dadas. Que legal. Rezava, que experiência, hein? Fazia uma oração de agradecimento a Deus por ter nos dado aquela natureza
e pedindo que todos ali fossem soldadinhos defensores da natureza, né? Quantos que tu criou ali? Que cada um dali fosse um defensor. E eu sempre mostrava a importância da semente. A semente é uma vida em potencial, né? Tudo começa só na largar semente. ali que ela... Sim. Então eu pegava um pinhão e dizia para eles, aqui dentro tem um pinheiro. Né? Ali dentro tem um pinheiro, até 60 metros de altura que ele pode atingir, estava dentro daquele pinhão. Força da É natureza. só colocar na terra, né? Plantei milhares de pinheiros. Ali, nessas trilhas? Não, aí eu fiz outro projeto. Na escola também? Fiz um projeto na escola. Com os alunos, nessa época eu estava trabalhando na Escola Municipal Presidente Dutra. Onde é que é a Dutra? Ali no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Aí nós Escola tivemos antiga. um grupo, Cuidando do Futuro. Era o nome do nosso grupo, do nosso projeto. E um grupo de alunas maravilhosas que eu tinha ali, nós fizemos então um projeto de produção de mudas nativas. Então a gente fazia mudas, coletava sementes de árvores nativas e... Lá na escola, plantava na escola? Não, a gente fazia lá em casa porque não tinha espaço, né? Então, dentro do meu projeto, eu tinha algumas horas para fazer esse trabalho. Então, uma tarde por semana, esses alunos do grupo e outros que quisessem vir também, eles iam lá em casa e nós ficávamos trabalhando. A gente teve colaboração do Horto Florestal, também na época, que me trazia às vezes terra. A Tramontina me deu pazinhas, também nós conseguimos apoio. Porque apresentando o projeto, né, a gente consegue. A Tramontina é parceira em tudo. Sim, né? a Tramontina foi legal. Aí a gente pegava as caixinhas de leite, os saquinhos de leite, e peneirávamos a terra, botávamos nas caixinhas, botávamos as sementes. Eu cheguei a ter mais de 2.000 mudas ali em casa. Mas aí tu não tinha terreno para caminhar? Do lado da casa, sim, não. Do lado da casa era um horto ali. Eu fui lá uma vez. E aí tinha as mudas grandes. Aí quando elas tinham um portezinho assim, a gente distribuía, sempre distribuía. Distribuía na escola. A gente andava pelo bairro de carro pedindo para as pessoas, né, quem tinha um espaço para plantar árvore. E dávamos, né? E esses alunos faziam em horas que não... da aula? Sim, de tarde, não à tarde. O horário extra classe. E eles eram voluntários? Sim. Olha só. Tu fez alguns discípulos, então, aí? Sim. Nós fazíamos também mutirões no parque para limpeza, juntar lixo, essas coisas. Na FAPAM tu está desde quando? Eu nem sei dizer, logo que eu cheguei aqui, naquela época, estava começando a FAPAM. Eu me lembro que eu ia em reuniões, era o Pedro... O Hilário? O irmão do Pedro, não? O Hilário? O Borsoi. Borsoi. O Borsoi, que era um grande ambientalista. Ademiro Borsoi. E o Pedro. E às vezes era eles dois e eu. Era 3. Nós fazíamos reuniões, às vezes num lugar, às vezes no outro, às vezes lá onde o Borsoi trabalhava. A gente fazia as carteiras profissionais. Ele tinha um escritório e nós íamos lá às vezes. Olha só. Sempre achava um canto para a gente se reunir. Inclusive na tua casa. Mais adiante tu fez algumas também. Né? E aí fomos indo, mas era sempre batalhando. E o Pedro tem uma visão fantástica. O Pedro é outro. Eu chamo ele do Lutzenberg da Serra. Sim. Eu conheci o Lutzenberger, né? Foi ele Porto Alegre? Foi ele que me inspirou. Conheci em Santa Maria. Em Santa Maria já? Sim, e depois em Torres, onde a gente tinha casa em Torres. Nós tínhamos 30 anos casa em Torres. E ele estava num projeto na Praia da Guarita. E a gente ia lá e conversava com ele. Conversava assim. Ele era extraordinário, né? Ele tinha uma visão maravilhosa. Sim, mas eles chamavam ele de maluco, né? Sim, mas ele tinha Eu me lembro dele, que eu era, acho, bem mais novo, né? Que ele subiu até em árvore pelada para evitar de corte da árvore, né? Que ficou essa marca, né? Ele tinha uma visão, assim, fora do normal. Hoje tem uma fundação em nome dele, né? Sim. E ele dizia assim, estamos destruindo
as bases da vida no nosso planeta. Olha só. Eu acho que o meu grande inspirador foi o Lutzenberg. Tu conheceu ele em Santa Maria como o quê? Como professor ou colega? Ele dava palestras lá. Ah, já dava naquela Eu época. me lembro que ele deu palestras na época que eu era universitário. E aí a gente conviveu de alguma forma, assim. Mas foi que eu o conheci, né? Foi em Santa Maria. E aí ele marcou, me marcou. Sim. E aí onde tinha o nome dele, eu já sabia que vinha coisa boa, né? Ele até veio para Farroupilha, deu palestras aqui no Salão Paroquial. Ah, é? Até um dia eu fui falar com ele, ele me recomendou um livro, também para me ler, para que eu lesse. E ele estava sempre ocupadíssimo, né? Imagina, palestra pelo Brasil inteiro, o mundo, né? Ele era realmente... Ele é um visionário. Né? E se acharam em Torres, né? Ele numa palestra lá. Que legal. Suzana, tu viu quanto tempo já passou? 30 minutos. Viu como fluiu normal, né? Porque tu tem quantas histórias legais, né? É realmente impressionante a tua história e a tua dedicação, né? Que tu fez isso, né? Como é que está a FAPAM hoje? Continua se reunindo? Tem uma gurizada nova? A FAPAM continua firme e forte. Um grupo de abnegados, porque a gente passou por muitas lutas. Imagina. Muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu admiro a todos. Agora nós temos um grupo de jovens que tem mais tecnologia que nós, né? Que não tínhamos tudo aquilo. E sempre a gente está conduzindo para uma melhoria ambiental. Claro. Mas o que eu tenho notado é que pouco se avança. É difícil, né, Suzana? A gente luta, a parte do resíduo. Essa é a pior parte. A gente lutou tanto para que tivesse reciclagem, que o resíduo não fosse para o aterro, né, que fosse reciclado. Lutamos tanto para construir pontos de entrega voluntária, né, para que as coisas fossem recicladas com o maior aproveitamento possível, né, para que não fosse enterrado tanta coisa boa. Lá só some. Porque não é lixo, é matéria-prima valiosa que a gente está enterrando. A gente está enterrando matéria-prima que vai fazer falta. Eu até acredito que futuramente eles vão cavar nos aterros para buscar matéria-prima valiosa que está sendo entregue hoje enterrada. E a gente não conseguiu. Entra governo e sai governo e nós lutando. E no Coman também, eu participei do Coman quantos anos? O Coman é o Conselho de Meio Ambiente. É o Conselho Municipal do Meio Ambiente. E a gente vê poucos avanços, até na parte de árvores. Eu fiz um plano de arborização para a cidade, antes que tivesse o plano da cidade, construir a pedido do Coman. Fiz um plano com as árvores mais adequadas para ser plantadas nas ruas, nos parques e tal, priorizando sempre as árvores nativas, né? Mas todo dia tu vê a eliminação radical de árvores, de calçadas, de tudo quanto é lugar, né? Facilmente se derrubam árvores para botar cimento no lugar. Sim. Então, eu, na época ali que eu participava da FAPAM, eu fiz um projeto e levei na escola estadual, que era assim, ó, eu ia dar um notebook para quem fizesse os melhores 10 mandamentos sobre o meio ambiente. E aí, mesmo quem não ganhasse, ia ter uma placa na escola, né, com os 10 mandamentos e o nome do aluno. Aí a primeira escola que eu fui foi no estadual. Aí eu cheguei lá, eu vi todas as árvores cortadas no estadual. Todas, sem exceção. Aí eu perguntei para a Diri, mas por que fizeram isso? Não tinha ninguém para limpar. Quer dizer, as folhas numa escola é sujeira, né? Olha que educação que eles estão passando ali, né, Suzana? As pessoas não se dão conta da importância de uma árvore. Sim. Numa cidade, você tem um bosquezinho, onde há algumas árvores, assim como tem aquele bosque na frente da prefeitura, que foi o senhor Clóvis Zanfeliz que fez. Esse era visionário nas frutas. Ele trabalhou muito comigo, ele me ajudou muito no meu trabalho nas trilhas no parque ali também. Porque junto com esse projeto das trilhas, eu tinha também o plantio de árvores nativas no entorno do lago. Legal. Tinha ali na época, quando nós começamos as trilhas em 2007,
tinha 16 ligustros em volta do lago. E o seu Clóvis era contra, né, o ligustro, porque o ligustro é uma exótica invasora. E aí nós eliminamos, dentro desse trabalho, as 16 árvores, agora só tem nativas em volta do lago, e fomos colocando árvores nativas ali, e é uma vantagem imensa da gente plantar árvores nativas, porque elas dão abrigo para os pássaros, né? Dão alimento para os pássaros. E eles vão... São as árvores que nossos pássaros, que são nativos, gostam de nidificar, né? E elas contribuem com o meio ambiente um todo, né? Então a gente sempre tem que priorizar as árvores nativas. Então eu acho assim lamentável quando se derrubam árvores nativas para fazer quadras de esporte, para fazer construções assim, porque eu acho que o progresso tem que haver, mas é possível haver progresso com respeito ao meio ambiente. E compensações também, Sim. né? Derrubou uma árvore, planta 2 ou 3 ali, né? Mas não existe isso, né? A própria prefeitura, quantas árvores já derrubou por conta ali, nos fundos da prefeitura, no lado, na frente, né? Essa parte da compensação eu tenho lá os meus... Não funciona. As minhas dúvidas. É que não tem fiscalização, né? Porque uma árvore é um ser vivo. Então, o que a gente tem que ter é cuidado. Uma palavra que eu falava muito nas trilhas. Cuidar. Esse verbo é muito importante. Tudo para prosperar tem que ter cuidado. A criança, para crescer bem, tem que ser cuidada. A árvore tem que ser cuidada. A família tem que ser cuidada. A sociedade tem que ser cuidada. Claro, cuidado é essencial. Então, eu gosto dessa palavra, cuidado. E não é só dizer, vou compensar. Então, eu derrubo um pinheiro que está estável lá há 20, 30 anos, agora eu vou plantar 15 pinheiros. Pega a mudinha e bota na terra. E abandona a muda. Quantos que vão crescer? Tem formigas, tem secas, tem muitas adversidades que vão matar aquele pinheiro. Né? Então, se não tem acompanhamento, eu não acredito na compensação. Eu já vi em países mais adiantados que o nosso, com certeza, que eles pegam árvores monstruosas com uma máquina e transferem ela com todo cuidado e acompanhamento. Né? Aí com irrigação. Né? É isso aí. Eu vi, lá na Europa, eles plantam as árvores enormes e botam um tubo, enterram e por aquele tubo eles botam água na raiz lá embaixo. Nunca tinha visto uma coisa assim. Tu já foste ali... E ela ainda tem uma cerca em volta. Sim, protege, né? Aqui na Argentina, não me lembro o nome ali, eu fui, não faz muito, que eles fizeram canalizações das montanhas, da neve, que irriga toda a cidade. Então vem canalização, né, por baixo da terra, lógico. E eu acho que é no Chile. No Chile também, mas aqui na Argentina, Mendoza. Em Mendoza. Eu fui lá, a guria, naquele calor insuportável do deserto, praticamente. Tudo verdinho. Né? Tudo verde. Por quê? Porque está vindo por baixo. Por isso que eu digo, quando a gente tem boa vontade, a gente acha uma maneira. A gente acha. Claro, e no centro de Mendoza, com ruas, tudo aquelas que não anda carro, no caso, enfim, né? E, que nem tu falou, um ar condicionado ao ar livre. Né? A beleza, assim, eu tenho várias fotos. Na época eu não fazia filme ainda, não tinha, acho que eu não tinha TV ainda quando eu fui ali. Mas é impressionante, Suzana, ali em Mendoza. Acho que tu gostaria muito de conhecer. Onde tem árvores, a temperatura é muito mais baixa. Chega a baixar 12 graus. 12 graus? 12 graus. O que eu estava falando primeiro. Um bosquezinho dentro de uma cidade faz a temperatura baixar 12 graus ali. Olha só. No entorno. No entorno. Né? E quando se tem uma árvore, uma árvore plantada numa calçada, em condições de saúde, porque a gente vê muitas árvores agredidas, doentes, aí depois cai a árvore e ficam gritando. Claro, se tu machuca a árvore, acaba morrendo, corta a raiz, corta galho, faz podas completamente erradas, né? A árvore é viva, ela reage. Ela adoece, né? Adoece também. Que nem a gente corta o braço, corta a mão, é a mesma coisa. Então, cortar numa época imprópria é uma agressão enorme para a planta. Mas se ela é respeitada, ela cresce com saúde,
ela só traz benefícios, Com né? certeza. Para o ar, a sombra, Sim. para os pássaros, para insetos. A gente nem se dá conta. É. A Ninguém, infinidade de benefícios que uma árvore traz. ninguém quer árvore, né? Na frente Barreira para ventos também. Ninguém quer árvore, mas onde tem uma árvore sempre tem um carro de baixo para pegar Exatamente. sombra. Eu Né? sempre dizia isso. Na época que cai as folhas, todo mundo quer tirar a árvore porque tem que varrer as folhas. Mas na época do calor, todo mundo quer a árvore para botar o carro embaixo. Suzana, 40 minutos, tu viu como passou rápido. Eu só quero te agradecer, né? Porque tu ter vindo aqui foi difícil, porque tu não gosta de expor tudo isso que tu expôs aqui para nós, mas de uma forma natural e uma forma legal não deixa de ser um ensinamento esse nosso bate-papo aqui, né? Não deixa de ser, pela tua perseverança, né? Então eu te agradeço e te deixo com a tua conversa final agora ali na câmera 1. Eu gostaria que cada pessoa que está nos escutando fosse uma multiplicadora a favor do meio ambiente, que considerasse que a natureza é preciosa e que a natureza não precisa de nós. Se nós fôssemos retirados da Terra hoje, do planeta Terra, não ia fazer falta. Mas nós não vivemos sem água, sem ar. Então, nós não vivemos sem a natureza. Mas a natureza vive sem nós. E eu acho que as pessoas estão sendo muito imprudentes por tratarem a natureza do jeito que estão tratando. Então, é um trabalho de cada um, na separação do seu lixo, no plantio de árvores na sua calçada, no cuidado com as árvores, no zelo, não passar por uma árvore, tirar uma folha, tirar um galho. Não precisa fazer isso. Eu fico triste de ver isso, quando a pessoa passa numa árvore da rua e quebra um galho e joga fora, né? Então, zelar, plantar, cuidar, preservar e principalmente fazer a sua parte. Cada um tem uma tarefa que tem que ser cumprida a favor do meio ambiente. Era esse apelo que eu queria fazer. E também agradecer o convite do Glacir. Foi uma satisfação ter você aqui. Muito obrigado mesmo.